obrigada, Lucia. A Lucia vai começar com uma breve apresentação e depois seguimos aqui para a nossa conversa. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar entre pessoas que falam a minha língua e que amam livros assim como eu. Depois de tanta poesia, de música, eu vou trazer dados. Eu sei que é um pouco árido, mas é muito importante a gente conhecer os dados e a informação que existe sobre literacia em Portugal e em outros países do mundo, para nós desenharmos políticas públicas que realmente consigam formar leitores, sejam digitais, ou seja, de livros impressos, mas nós precisamos que essa formação de leitores seja bem feita. Então, como já apresentado, eu sou da OCDE, eu sou vice-diretora da Divisão de Educação, que faz, além dos grandes estudos internacionais de avaliação de desempenho dos estudantes na área de literacia, de matemática e de ciências, também análises e recomendações e orientações para que os governos possam desenhar melhores políticas na formação de leitores. Hoje eu vou mostrar dados de dois grandes estudos da OCDE, que é o PISA, que é o maior estudo de literacia e de matemática e de ciências de estudantes de 15 anos, feito em 81 países, e que traz dados muito interessantes sobre o nível de competência de leitura que existe atualmente. E também do PIAAC, que é essa mesma avaliação, esse mesmo tipo de avaliação feita com adultos de 16 a 65 anos. A primeira coisa que eu queria falar é que o próprio conceito de literacia foi evoluindo no decorrer dos diferentes ciclos do PISA. O PISA é feito desde do ano 2000, e durante esse tempo foi evoluindo o próprio conceito do que é ler. Né? Claro, é compreender, utilizar e refletir sobre textos escritos, mas também, no PISA, já em 2009, esse arcabouço conceitual também colocou se engajar com leitura. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que os estatísticos da OCDE e especialistas incluíram comportamentos, atitudes e valores que predispõem uma pessoa, ou que a pessoa tem que mobilizar no ato da leitura. Então, parece uma palavra pequena, se engajar com, mas dentro dela existe uma série de comportamentos, o senso de controle sobre o que eu leio, a questão da reflexão sobre o que eu leio, as práticas de leitura diferenciadas. Então, o PISA tenta captar todos esses comportamentos e valores relacionados ao ato da leitura. E ao último ciclo do PISA, que aconteceu, os dados estão sendo coletados, mas foram agora para o novo ciclo, mas já teve uma publicação em 2022, que mostrou, que tirou dessa definição de literacia a questão do written test, né? Já sabendo que existem outros tipos de texto que também requerem competências e habilidades de leitura. Como é que está Portugal em termos de leitura comparado aos outros países? No PISA, Portugal participa desde 2003, do ciclo de 2003, e, nesse tempo, muita coisa foi mudando. Foram esses últimos 20 anos, nós vimos o aparecimento de várias tecnologias e meios de leitura que, claro, mudaram os requerimentos do que é considerado um bom leitor. Portugal teve uma trajetória interessante. Ele começou, desde o primeiro ciclo, abaixo da média europeia, dos países, dos membros da OCDE, que hoje não são só países europeus, mas inclui Austrália, Colômbia, Chile. Então, tem uma diversidade de países. Portugal começou um pouco abaixo, teve um período de melhora que quase ultrapassou a média europeia, mas está caindo o nível de competência de jovens de 15 anos em termos de leitura. Então, está um pouco abaixo da média europeia, e, de novo, a ideia do OCDE não é fazer rankings, que país está melhor, que país está pior,
mas mostrar para os países que há políticas públicas possíveis de serem implementadas para melhorar o nível de competência em leitura, e matemática e ciência dos estudantes. Então, Portugal tem uma coisa boa, que a média não é muito alta, mas ela tem uma distribuição, então há várias pessoas. Tem países que têm 5% de pessoas que leem muito bem, mas quase 85% ou mais de pessoas que não sabem ler. Portugal tem uma distribuição mais equilibrada, mas, de novo, só 5% das pessoas em Portugal leem no nível de competência número 5, que é a leitura plenamente competente, capaz de compreender, refletir e criar textos a partir das suas competências de leitura. Quando a gente olha para o lado dos adultos, de 16 a 65 anos de idade, o retrato não é tão bom. Portugal está claramente abaixo da média em Reading Literacy, e tem uma coisa que é muito interessante, já está abaixo da média em jovens de 16 anos, mas essa diferença com os países da OCDE vai crescendo à medida que a gente vai avançando em idade. Então, adultos, por exemplo, de 45 a 65 anos, têm um nível de leitura muito abaixo do que é esperado para o país e comparado com outros países membros da OCDE. Essa faixa de leitura para o mercado editorial, essa é uma informação importante, porque geralmente é a faixa etária que tem mais capacidade de comprar livros, mas que tem menos competência de leitura para realmente refletir, compreender e utilizar aquela informação dos livros. Então, 42% dos adultos na OCDE, em Portugal, e a média da OCDE é 26%, tem um nível 1 ou abaixo, que eles só compreendem textos simples, conseguem fazer listas, mas não têm competências para realmente se engajar em textos complexos, refletir e, principalmente, avaliar o conteúdo desse texto. E, de novo, aqui é só para mostrar que a curva está descendente em todos os países, na média da OCDE. Então, as capacidades de leitura, da maneira com que é medido no PISA, têm decaído em todos os países do mundo, mas essa curva descendente ela é mais pronunciada em Portugal, mostrando que essa queda de competências e habilidades está sendo mais acentuada. Mas nem sempre foi assim. Portugal já foi um exemplo para muitos países no sentido de melhorar rapidamente o nível de competência em literacia. Por exemplo, de 2006 a 2009, Portugal fez quase um foguete, né, aumentando os níveis de literacia, de 2012 a 2015 também. Então, eu acho que é a prova concreta e tangível que há políticas públicas, sim, que bem implementadas conseguem aumentar esse nível de competência e habilidades em leitura. É claro que o mundo está mudando e a OCDE também está se preparando para avaliar a competência em leitura na época da AI. Né? Para vocês terem uma ideia, a última versão do PISA se pediu para o ChatGPT responder, e a primeira versão do ChatGPT nem é essa última que foi lançada, e o ChatGPT foi muito melhor que todos os estudantes. A barra vermelha ali é estudantes, e o ChatGPT, as diferentes versões, respondeu muito melhor o teste do PISA em literacia, em matemática, em ciência. Isso nos faz perguntar, bom, estamos medindo as competências equivocadas, como é que a gente pode medir essa nova competência que vai ser necessária para os estudantes viverem e serem cidadãos produtivos na época do AI. Então, um novo arcabouço está sendo desenhado na OCDE e vai ser incluído no PISA 2029, pegando essa interação, né? Entender o que é a inteligência artificial, criar com inteligência artificial,
gerenciar a inteligência artificial e desenhar, se possível, desenhar inteligência artificial. Isso vai ser incluído no PISA. Agora, duas boas notícias para a gente não acabar mostrando os dados e deixar todo mundo deprimido. Portugal está relativamente bem num aspecto que nós consideramos muito importante em leitura, que é a capacidade de discernir fato de opinião. E isso é muito interessante, porque isso é uma competência ensinada. Cada vez que a gente trabalha mais esse senso crítico, essa capacidade de reconhecer isso é um fato, isso é uma opinião, isso é muito relacionado com a competência em literacia. E Portugal está relativamente bem, um pouco acima da média da OCDE, dos países da OCDE. O outro ponto positivo é que, em pensamento criativo, Portugal também está acima, então mostrando que os jovens de Portugal, de 15 anos, 16 anos, têm essa capacidade, têm essa habilidade de ter o pensamento criativo. Terminando, gente, para a gente começar a conversa com a Joana, 3 pontos que eu fiquei muito feliz de ver e por isso que eu trouxe para compartilhar para vocês. Primeiro, há uma clara associação entre quanto tempo os alunos passam lendo e lendo livros impressos e o seu nível de competência em leitura. Então, quanto mais se lê, mais se desenvolve o senso, as habilidades e a competência de leitura. A outra coisa é que essa discussão entre livro digital, livro impresso ou não deveria existir. Os dados mostram que alunos que combinam os dois, que leem livros impressos, mas também leem livros digitais, na realidade aumentam o tempo de engajamento com a atividade de leitura. E, de novo, quanto mais eles estiverem envolvidos com a atividade de leitura, mais eles desenvolvem as competências. E o terceiro ponto que eu acho que é importante é que ler ficção está muito relacionado com a competência de leitura. Então, a gente achava que, não, vamos ler livro de gramática, vamos dar, muito antigamente, as cartilhas, mas, na verdade, ler ficção talvez seja a melhor estratégia para você desenvolver as habilidades cognitivas e metacognitivas de leitura. Então, eram esses dados que eu queria trazer para a gente começar a nossa conversa, Joana. E eu vou pegar precisamente por este tema da ficção. Enfim, Portugal lê pouco, não entende bem aquilo que lê, portanto, há uma grande faixa de aquilo que se chama de analfabetismo funcional. Que impacto é que isto pode ter numa era em que temos tanta inteligência artificial a ser usada em todos os níveis, quer desde a educação, quer mesmo nos trabalhos que temos, e apesar de termos essa maior capacidade crítica de entender e de sermos criativos, a inteligência artificial vai entrando muito, já está muito presente nas nossas vidas. E os modelos de linguagem da inteligência artificial são muito mais pobres em vocabulário, por exemplo, do que os tradicionais. Inclusivamente há línguas que não estão de todo representadas. O Swahili, por exemplo, que é falado por mais de 200 milhões de pessoas em África, em 14 países africanos, praticamente não existe em linguagem de inteligência artificial. E, portanto, o que eu queria perguntar é que mundo é que podemos esperar tendo esta premissa e que tipo de políticas públicas poderiam ser construídas para estimular mais a leitura, sobretudo de ficção, que tem essa capacidade, se calhar, não lendo tanto, mas com muito melhores efeitos. Sem dúvida, a gente precisa ter políticas públicas, começando na escola, mas também envolvendo a família. Eu acho que amanhã de hoje nós ouvimos várias pessoas falando sobre isso, de desenvolver esse comportamento de leitura, de ficção, de textos longos, de textos mais complexos, porque isso tem um desenvolvimento de competências cognitivas e cerebrais que é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. Eu discuto muito com meus colegas na OCDE se realmente está tendo um decréscimo de habilidades, se nós estamos perdendo habilidades que nós tínhamos com a inteligência artificial, se ela está nos deixando mais burros. Ou preguiçosos, não é? Preguiçosos também, preguiçosos. E eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que o que está acontecendo é que realmente nós estamos perdendo algumas habilidades, mas ganhando outras,
e que o nosso cérebro vai se adaptar nesse sentido de desenvolver novas habilidades para viver nesse mundo digital. Eu me lembro que quando eu comecei a interagir com os textos digitais, eu tinha muita dificuldade no sentido de guardar, de memorizar. Para mim era muito difícil, eu tinha que imprimir tudo para eu ter certeza que eu tinha lido e aprendido aquele conteúdo, mas hoje o meu cérebro está muito mais adaptado e eu consigo realmente fazer os dois tipos de leitura. E a escola deveria ser esse lugar realmente de ler, porque ao ler ficção você está muito mais do que desenvolvendo capacidade de leitura, mas tem todo o imaginário, tem toda a história da humanidade que você traz. Então, eu acho que a leitura vai ser talvez a única área que a gente deveria realmente, como sociedade, bater o pé e dizer assim, não, isso aqui nós vamos preservar da época pré-digital, porque aqui tem uma riqueza de desenvolvimento humano, de perpetuação da humanidade que a gente não quer abrir mão e não vamos deixar a inteligência artificial dominar esse espaço, o espaço da Mas leitura de ficção. em Portugal venderam-se, em média, 1,3 livros por pessoa no ano passado, que é uma média muito baixa relativamente ao resto da Europa. Haveria alguma política pública capaz de estimular isto, ou isto faz-se mais em casa? Onde é que existem as raízes, ou na escola, ou é tudo em conjunto que funciona? Como é que se consegue estimular e levar as pessoas a voltar a ler? Será precisamente estimulando essa leitura nos suportes digitais, por exemplo? Acho que a gente não deve dizer que toda leitura vai ser no lado digital e, por isso, fazer políticas públicas que deixem só no livro digital. Tem vários países que têm, por exemplo, o Vale Livro, né, o Vale Leitura. Eu acho que o grande desafio hoje que nós temos não vai ser no acesso aos livros, porque isso, por exemplo, vocês sabem que o maior programa de livros didáticos do mundo é o Brasil que tem, o PNLD, que distribui bibliotecas e livros para famílias e para escolas para toda a população. Isso não quer dizer que depois leiam, não é? Exatamente, tem outro o estímulo, mas vai ser exatamente o tempo. Muita gente diz que hoje não consegue, eu não tenho tempo de ler um livro de 200 páginas, eu não tenho. Então, eu acho que isso é uma mudança cultural que deve começar nas escolas. Então, muita coisa que é ensinado hoje na escola, no currículo, não faz sentido. Então, talvez a gente tivesse que voltar à hora da leitura na escola, onde cada aluno realmente escolhesse um livro e tivesse tempo para ler naquele tempo. E as famílias também terem essa ideia que e durante muito tempo, gente, o nível socioeconômico das famílias era medido pelo número de livros que eles tinham em casa. Então, em termos estatísticos, se usou muito essa variável como dizendo, essa família tem um nível socioeconômico melhor porque ela tem tantos livros em casa. Hoje não se usa mais isso, mas eu acho que nós deveríamos voltar, que parte do capital financeiro e cultural de uma família é ter livros em casa, porque isso começa a mandar essa mensagem, que livros são importantes, nós devemos abrir tempo, né, conseguir o tempo e dedicar o tempo necessário para ler. E nós aqui estamos a falar das crianças, e enfim, é o futuro, obviamente, mas Portugal é um país extremamente envelhecido, e estava a dizer há pouco que em Portugal há um problema, precisamente com as pessoas mais velhas, que não só são as mais representadas em Portugal, como são simultaneamente as que têm mais tempo, que têm mais dinheiro para comprar livros, têm mais tempo para ler e não estão minimamente interessadas. Há algum tipo de experiência que pudesse resultar em encontrar isso, que até poderia ter depois também efeitos ao nível cognitivo. Portugal também é bastante afetado por doenças de demências e do foro mental, e em que os livros e a leitura têm também um papel combate a esse tipo de doenças. Portanto, o que é que poderia ser feito para mudar esse paradigma? Sabe que uma estratégia muito simples e que tem muito resultado são os clubes de leitura. Esse incentivo a não só você ler, mas compartilhar as suas reações, então, em muitas políticas da terceira idade em países, se inclui clube de leitura como uma das estratégias, e tem evidências médicas que isso cria benefícios para pessoas mais velhas participar de clubes de leitura. No fundo, é uma leitura acompanhada, é estimular pela companhia. Exatamente, exatamente. Estimular e acompanhar e tornar a leitura o que ela sempre deveria ser,
um ato individual, mas um ato social também, né? Uma cultura que valoriza livros, é uma cultura que compartilha esse valor e que estimula as pessoas, claro, a ler cada vez mais. E no final do dia, o que é que podemos esperar se conseguirmos ser bem-sucedidos nessas políticas públicas e ler mais ficção, sobretudo? Eu acho que Portugal já tem, quando eu olho, eu mostrei aquele gráfico, Portugal já tem a solução. Já é só olhar para as experiências e para os momentos na história onde houve esse salto qualitativo e quantitativo, e, não, claro, não só repetir as políticas, mas adaptar essas políticas aos dias atuais. Não é preciso inventar a roda. Exatamente, a solução já está aqui, vocês já encontraram, é só analisar o que deu certo e adaptar para o momento presente. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam.